Olá, alunos do terceiro ano do ensino médio do Mascarenhas. Aqui é a professora Márcia, professora de Física, e eu vou explicar para vocês agora o exemplo 6, que está na página 8 do polígrafo. Esse exemplo é sobre força elétrica, certo? Então, diz o seguinte: a representação gráfica da lei de Coulomb no diagrama força elétrica de interação F versus distância D entre duas cargas pontiformes fixas e iguais a Q é uma hipérbole, conforme se vê na figura. Bom, a figura eu copiei aqui, tá? E a primeira afirmação que ele nos faz é que a força em função da distância, o gráfico sempre de lei de força elétrica, que nada mais é do que lei de Coulomb, tá? É um gráfico que forma uma hipérbole, tá? Então, antes de comentar sobre o gráfico, eu vou anotar o que ele disse para nós, que a carga, as duas cargas pontiformes, né, desse gráfico aqui, elas estão fixas, são pequenas, porque pontiforme significa que é uma carga muito pequena, e elas são iguais uma à outra e iguais à letra Q, tá? Então, vamos ajeitar a fórmula aqui, que essa fórmula é a fórmula original, né, da força elétrica, que é o K0 vezes a carga 1 vezes a carga 2, dividido pela distância que as cargas estão ao quadrado. Lembrando que o K0 é uma constante de proporcionalidade, é uma constante eletrostática, certo? Então, como essa questão, depois se a gente lê até o final, mas percebe que não tem números, a gente não vai substituir valores aqui, a gente só vai trabalhar com proporção, nós não vamos substituir o valor do K0. Então, a gente vai deixar aqui indicado K0 vezes Q1 é igual a Q. Q2 é igual a Q. Então, se eu tenho Q vezes Q, eu tenho Q ao quadrado. Beleza? Então, tá. E aí, a fórmula fica assim. Bom, segunda coisa que eu tenho que falar antes de continuar a leitura. Este gráfico que está no exercício, no exemplo, ele é um gráfico que não está proporcionalmente correto. Por quê? Porque essa força 2, aqui está no eixo da distância, visualmente a gente vê que está correta a proporção. Por quê? Porque a distância 1, ela corresponde à metade da distância D. E eu enxergo isso, né? Que dá para perceber aqui que está quase a metade. Poderia ser um pouquinho mais para cá, né? Mas tudo bem. E a distância 2 corresponde ao dobro da distância D. Como é que eu sei disso? Porque está escrito no exercício e porque visualmente a gente enxerga aqui, né? Que essa distância aqui daqui até aqui é o dobro que daqui até aqui, tá? Agora, o problema está no eixo F. O eixo da força não está proporcional, tá, pessoal? Esse F2, ele corresponde à quarta parte de um F, e isso aqui não é a quarta parte, e o F1 corresponde 4 vezes maior do que o F, que também não é a correspondente aqui no desenho, ó, se a gente perceber no gráfico, esse tamanho aqui não é 4 vezes esse tamanho, certo? Então, eu vou usar o gráfico aqui porque ele está no exemplo, eu tirei de um livro, tá? Mas proporcionalmente ele não está correto aqui no eixo da força. Depois eu vou mostrar um para vocês que eu fiz no Excel, que aí fica assim mais proporcional, tá? Vamos seguir então. O diagrama mostra que a intensidade da força elétrica atuante entre as cargas vale F, quando a distância que a separa é igual a D. Então, aqui diz, ó, a força vale F quando a distância é D, tá? Não tem números, a gente vai trabalhar assim com letras. E aí a pergunta, determine as intensidades das forças elétricas F1 e F2 quando as distâncias que separam as cargas forem, respectivamente, D1 igual a D sobre 2 e D2 igual a 2D. Tá? Então, a gente tem que calcular quanto que vale a força 1, não numericamente, mas em termos de proporção, e quanto que é a força 2 em termos de proporção. Tá? Então, vamos lá. F1. Bom, F1 é K0 vezes
o Q ao quadrado, que as cargas são as mesmas, né? A situação desse exemplo é nada mais dizer o seguinte, ó, quanto que corresponde a essa força 1 quando a distância entre as cargas for reduzida pela metade, né? Porque a CD1 é reduzir essa distância pela metade, né? Quanto corresponde a essa nova força? E quanto corresponde a uma força 2 se eu afastar, ou seja, se eu distanciar as cargas o dobro do que elas estavam distantes. Tá? Então, na verdade, a tradução é isso. Quanto que corresponde à força 1 e quanto corresponde à força 2 quando a gente altera a distância entre os corpos, certo? Então, a distância correspondente à força 1 é a distância 1, que é a metade da distância original, que era a distância d. Então, a gente escreve assim, né? d sobre 2 ao quadrado, porque aqui na fórmula era d ao quadrado, então a metade ao quadrado, tá? Resolvendo isso, fica K0 vezes Q ao quadrado dividido por d sobre 2 ao quadrado é d ao quadrado sobre 4, tá? E aí, resolvendo, a gente, então, copia a parte de cima, K0 vezes Q2, tô com a minha voz querendo falhar. Dividido, não, só um pouquinho. Vezes, bom, copia a parte de cima, vezes o inverso dessa fração, que é 4 dividido por d ao quadrado, tá? Só que como tudo se multiplica em cima e eu tenho algo que divide embaixo, eu posso dizer que essa divisão é para todos, certo? Bom, aqui a gente não tem mais o que resolver, porque a gente não tem números para substituir, e nem é o caso, certo? A gente está trabalhando só com proporção. Então, que proporção a força 1 tem em relação à força F, que era a primeira força, a força original, né? Então, a gente analisa o seguinte, pessoal. A força F é isso aqui. E isso aqui está aqui, ó. K0 vezes Q ao quadrado dividido por D ao quadrado. Tá? Então, ó. F está aqui. O que tem a mais ali? Tem um 4. Então, eu posso dizer que a força 1, ela nada mais é do que 4 vezes a força F. Ou seja, aplicando o que foi dito na página 7, né? E vocês devem ter lido já a teoria, que quanto menor a distância, maior a força. Então, se eu reduzir a distância pela metade, a força aumenta 4 vezes. Tá? E é o que eu falei para vocês, aqui neste gráfico não está proporcional. Esse tamanho aqui não corresponde a 4 vezes esse tamanho aqui, certo? Mas eu vou mostrar depois para vocês que fica. A gente vai fazer um gráfico no Excel, vou mostrar um gráfico no Excel que fica a proporção como a gente está enxergando aqui, tá? Bom, essa força 1 a gente descobriu pela fórmula. Dá para descobrir por proporção e como está escrito na página 7, que eu expliquei para vocês. Sim, a gente vai fazer a força 2 proporcionalmente, sem aplicar essa fórmula aqui, tá? Toda essa resolução formulística. Como que a gente vai pensar, ó? Bom, a força 2, ela corresponde a quanto em relação à força F? É isso que a gente tem que analisar. Bom, eu tenho que ver a distância 2, ó, porque a força 2, ela corresponde a uma distância que dobrou em relação à distância inicial, que era a distância d. Então, se a distância dobrou, eles ficarão mais afastados. Quanto mais afastados, menos força há. Se a força diminui, é porque proporcionalmente a gente tem que fazer uma fração dela, né? Ela vai ser reduzida. Quanto? Bom, então pensa o seguinte, a distância 2, ela é o dobro, isso que eu estou falando está escrito no exercício, tá? É o dobro da distância d. E eu também enxergo aqui, né? A distância 2 é o dobro da distância d, tá? Então, se é o dobro, é 2 vezes maior. Pensa nesse número elevado ao quadrado. 2 ao quadrado é 4. Então, a força diminui 4 vezes. Por quê? Porque são grandezas inversamente proporcionais. Quanto mais distante, menos força.
quanto menos distante, ou seja, quanto mais perto, né, maior a força entre eles. Quanto menor a distância, maior a força. Quanto maior a distância, menor a força. Nessa proporção, tá? Ó, só para retomar. Na força 1, a distância foi reduzida à metade. Reduzir a metade é dividir por 2. Pensa nesse número ao quadrado. 2 ao quadrado é 4. Então, a força aumenta 4 vezes. Diminui a distância em 2, aumenta em 4 vezes. Aumentou a distância o dobro, diminui a quarta parte. É isso, tá? Só para encerrar, eu vou mostrar para vocês o gráfico que eu falei, que eu vou montar aqui na tabelinha. Então, vamos iniciar o seguinte, ó. Aqui eu vou colocar as distâncias e aqui vocês vão enxergando as forças. Poxa vida, agora eu me lembrei que eu apaguei a fórmula, né? Não, aí é sacanagem. Eu vou colocar a fórmula aqui rapidinho, tá, pessoal? Só um pouquinho. Que viagem. Aí não tem como, né, dar certo. Eu apaguei as fórmulas. Bom, vamos ver se dá certo. O que a gente vai enxergar aqui, ó? Aqui vai ser os valores da força e aqui a distância. Por enquanto não tem valor nenhum, né? Eu vou colocar aqui um valor. Vou só colocar as distâncias, tá? Digamos que eu tenho uma distância 1, que seria... Não deu certo. Deixa eu ver o que eu errei. Ah, tá, aqui. Acho que agora vai dar certo. Tá, fechou. Então, eu tenho uma distância 1, que seria lá no início que a gente viu. Uma distância D, uma força F. Então, uma distância 1, uma força 1. Tá? Agora, o que eu vou fazer? Eu vou diminuir a distância, eu vou aproximar os corpos. Vou diminuir quanto? A metade, tá? Que seria uma fração 1/2. A metade da distância 1. O que aconteceu com a força? Aumentou 4 vezes mais, né? Porque eu reduzi por 2, 2 ao quadrado, 4 vezes mais. Ó, vou diminuir mais um pouco. Vou diminuir a terça parte. Então, pensa, ó, a terça parte é 1/3. Antes de eu dar Enter, o que vai dar ali na força? A força diminui ou aumenta? Quanto mais eu diminuo a distância, maior a força. Aumenta, ó, o 3, pensa no 3 ao quadrado. 3 ao quadrado é 9, então a força aumenta 9 vezes, tá? Agora, se fosse o caso de eu aumentar a distância entre eles, ou seja, afastar os corpos, tá? Digamos que eu vou dobrar a distância, né? O dobro de 1 é 2. Então, dobrei a distância, o que acontece com a força? Reduz, ó. Quando eu tenho uma fração, reduz a quarta parte, tá? Se eu triplicar a distância de 1 para 3, quanto que vai dar aqui? Vai dar uma força maior aumentando ou diminuindo? Diminuindo quanto? Pensa nesse número ao quadrado, 9. Então, vai dar uma força reduzida 1/9, tá? Entenderam? Então, só para a gente esclarecer. Aqui, ó, dá para a gente perceber a proporção que eu falei para vocês, ó. Esse ponto aqui é o ponto inicial que eu fiz. Uma distância para uma força, tá? 1 por 1. Quando eu diminuir a distância, ó, eu estou diminuindo a distância, eu estou vindo aqui em relação ao eixo zero, né, ao zero dos eixos, eu estou reduzindo a distância pela metade, a força aumenta 4 vezes. Se eu reduzir mais ainda a distância, a força aumenta mais ainda, tá? E o contrário também, ó. Se eu andar para a direita, eu estou aumentando a distância, eu estou dobrando. Mas o que acontece com a força? A força cai, a força reduz, certo? Era isso então por hoje.